Amém? Salmo 115, 16. Olha o que diz. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Amém? Então aqui você está falando de duas coisas. Céus e terra. Eu vou só desenhar, tá? É bem básico mesmo, só para a gente entender. Deixa eu tentar pensar aqui. Eu vou fazer só uma risca aqui, mas é por questão de entendimento, tá? Então, o exemplo que aqui seja a terra. E aí tem os céus. Vou colocar aqui por questão de entendimento, tá? Isso aqui é os céus. Só que aí, a Bíblia fala céus, no plural, né? Então, veja bem que eu quero começar a entender para vocês aqui. Tem duas coisas aqui, terra e céus. É de quem o céu? De Deus. E a terra? A terra ele deu para quem? A terra ele deu para quem? Ele deu para os filhos dos homens, né? Uma expressão na Bíblia, filhos dos homens, filhos de Deus. Você vai ver ela lá em Gênesis. Os filhos dos homens são os homens. Quando Deus fala com Ezequiel, ele chama filho do homem. São os homens. Filho dos homens são os homens. E esses homens aqui, inicial, não é crente igreja, não. São todos os homens. Você está entendendo? Depois de Jesus que surgiu a igreja, surgiu os cristãos, aí sim. Mas aqui não tem igreja ainda, não tem Jesus, não tem, entendeu? Cristão não. Então ele deu para quem? Para os filhos dos homens. Somos nós. Nós também somos filhos dos homens, hoje com a terminologia a partir de Cristo. Cristãos, né? O discípulo de Jesus. Amém? Então, é de quem os céus? De Deus. Então, os céus é de Deus. Ele tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, céus de Deus. Tudo é de Deus. Mas a terra, ele passou para os homens. A terra, ele deu aos homens. Agora, deixa eu tentar colocar para você aqui rapidinho. O céu é um reino. O céu é um reino. A terra é um local de atuação do reino. Você consegue entender o que eu estou dizendo? O céu é um reino. O que a Bíblia diz? Reino dos céus, ou reino de Deus, né? Tem essas duas expressões lá. Reino de Deus, que também está escrito lá em algumas versões, reino dos céus. É a mesma coisa. Então, os céus é um reino. A terra é um local de atuação do reino. Você está entendendo? Amém? Mas aí deixa eu te esclarecer mais uma outra coisa aqui, só para você entender. Os céus não é um só, são vários. Não existe um céu só. De acordo com os judeus, aí uma tradição judaica, tem 7 céus, mas eu não vou seguir a tradição judaica, vou seguir a tradição bíblica de Paulo. Tem 3 céus. Então, deixa eu fazer mais uma linha aqui. Então, ó, vou colocar aqui só para questão de entendimento. Então, tem o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Então, entenda como primeiro, segundo e terceiro. Você está entendendo? O primeiro céu é o céu que nós vemos. Agora está de noite, então você vê tudo escuro. Durante o dia a gente vê azul. Quando não tem nuvem. Quando tem nuvem, você vê tudo nublado. Mas o céu está aí. O primeiro céu é o céu atmosférico. Só ATM aqui. Que é até a sigla da ATM Eclésia. Academia Teológica e Ministerial Eclésia. Atmosférico. Esse é o céu atmosférico. O segundo céu, esse céu está lá em Gênesis 1. Na verdade, em Gênesis 1 está escrito o quê? No princípio, criou Deus, céus e terra. Ou seja, ele criou tudo isso aqui. Ele criou terra e criou céus. Então, ali, na expressão céu, estão todos os céus que foram criados. Então, o primeiro céu é o céu atmosférico. O segundo céu
é o céu das regiões celestiais. Abra para mim Efésios 2. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Olha o que diz, esse texto que você já conhece. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde que a gente luta? Nos lugares celestiais. Aqui é o segundo céu, mas esse segundo céu, ele também está envolvido no primeiro. Porque o segundo céu não é uma coisa separada do primeiro. O primeiro é físico, o segundo é espiritual. Você consegue entender o que eu estou dizendo? Físico, porque você vê. Você consegue ver. Então, esse segundo céu aqui são as regiões celestiais. Vou colocar RC. Regiões celestiais. Está em Efésios 2 também, 6, que fala que nós somos ressuscitados com Cristo e nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Qual é o primeiro céu? Céu atmosférico. Qual é o segundo céu? As regiões celestiais. Qual é o terceiro céu? 2 Coríntios 12, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Antes de Efésios está 2 Coríntios. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, abre parênteses, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, fecha parênteses, foi arrebatado até onde? Terceiro céu. Qual é o terceiro céu? Se você vê a descrição de Paulo, ele está falando que ele foi no lugar onde está o trono de Deus. O terceiro céu é o lugar do trono, coloca TD, do trono de Deus. Se você ler Isaías capítulo 6, onde ele foi, no dia que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías 6:1. Ele começa fazendo a descrição do que ele viu no trono. Se você vê Daniel, ele tem a visão do trono de Deus também. Se você vê Ezequiel, os querubins, né, e aquelas rodas que ele chama de galgal, e em cima dos querubins um firmamento, em cima do firmamento o trono. Ele está vendo ali também o trono de Deus. Se você vê em Apocalipse, quando João cai, tem a visão lá de Jesus Cristo, ele também vê o Filho do Homem, ele está também no terceiro céu, diante do trono de Deus. Então, esse terceiro céu aqui, algumas pessoas já foram lá. Você tem desejo de ir lá? Quem quer ir lá? Amém? O Davi Rebolo, ele fala que no terceiro céu, aqui já é uma coisa, conhecimento do Davi Rebolo, tá? Experiência dele. Ele fala que no terceiro céu, ele foi no lugar chamado eternidade. Ele não queria sair. Quando ele estava em outros lugares, ele queria sair. Eu vou voltar, eu vou voltar. Mas quando ele estava no lugar chamado eternidade, ele não queria voltar. Mas Deus trouxe ele porque ele tinha que voltar para fazer a missão dele. Mas veja bem, 3 céus existem aqui. O céu atmosférico, o céu que é as regiões celestiais e o céu que é o trono de Deus. Veja bem, diante de tudo isso, que eu quero falar para vocês sobre o reino de Deus, nós estamos trabalhando sobre o reino aqui. Qual era o plano original de Deus? O plano original de Deus diante disso aqui. Porque ele fez isso aqui, no princípio criou Deus céus e terra. Para que Deus criou os céus? Para que Deus criou a terra? Qual é o plano original dele, né? Então, nós vamos ler lá em Gênesis 1:26. Abra para mim, fazendo favor. Como eu falei para vocês, nós temos vários versículos. Eu vou seguir aqui meu esboço aqui para ser mais objetivo e dar tempo também. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ou seja, Deus criou o homem, né? E aqui Adão, que é o Adão, né? O primeiro homem criado, ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo? Mas esse Adão, que é o Adão, né? Ele veio da terra, porque ele foi formado da terra. O que Deus faz? Abre para mim Gênesis
Se eu não me engano, é 2:7. Abre aí para me ver se é isso mesmo. Ou 6, vamos ver. Acho que é 7 mesmo. Formou o Senhor Deus o homem, de onde? Do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Observa que aqui tem aquelas 3 coisas que eu falei da aula passada. Espírito, alma e corpo. Lembra? 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito, alma e corpo. Deus formou o homem do pó da terra, corpo. Soprou em seus narizes o fôlego, é o espírito. E ele se tornou alma vivente, alma. Então, o homem, veja bem, vou desenhar aqui aqueles pauzinhos que é mais fácil, né? Esse aqui é o homem. Esse aqui é Adão. Adão, deixa eu dar o nome dele aqui. Eu não sei se está pequeno, tá, irmãos? Que eu escrevo pequeno, às vezes não sei se você vai conseguir ver, mas eu estou falando. Este homem é o Adão que foi formado do pó da terra. Então ele veio de onde? Ó, o homem, eu vou fazer uma seta aqui. Ele veio da terra. O homem, pó. O espírito veio de Deus. O espírito veio de Deus, mas o homem veio da terra. Originalmente, o homem é da terra. Paulo fala em 1 Coríntios, não vou abrir aqui para você, capítulo 15. Primeiro homem é terreno. Leia lá. 1 Coríntios, capítulo 15, anota aí, referência. 1 Coríntios 15, você vai achar essa expressão. Primeiro homem é terreno. Está entendendo? Então, veja bem, Deus criou Adão terreno. E qual é a ordem que Deus deu para Adão? Aí está em Gênesis, voltamos a Gênesis 1, versículo 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, as 5 bênçãos, já preguei sobre elas aqui, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essas são as 5 bênçãos que Deus libera sobre quem? Sobre Adão. Então Deus libera sobre esse cara aqui, ó, as 5 bênçãos. E as 5 bênçãos é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar a terra e dominar a terra. Você está entendendo? Veja bem, o objetivo de Deus, que é dono de tudo, que ele fez os céus para ele e a terra para nós, é através desse homem exercer o domínio na terra. Esse homem que eu falo aqui é Adão. E, na verdade, os que viriam de Adão, o objetivo era dominar. Você está entendendo? Deus não faz nada para ficar pequeno. Tudo que Deus faz é para crescer, é para expandir. Às vezes, nós, né, que somos seres humanos, fazemos coisas pensando pequeno, paralisar e estagnar. Deus não faz nada para ficar pequeno, Ele sempre faz coisas para expandir. Na verdade, a essência de Deus é a vida. A vida é a capacidade de se multiplicar. Frutificar e multiplicar. A essência de Deus é a vida. Então, você vê que Ele coloca nos homens a sua essência. Nós temos a capacidade, biologicamente, de frutificar e multiplicar. Biologicamente, né, na relação entre um homem e uma mulher, eles vão se multiplicar. Essa é a essência de Deus. E o diabo, ele odeia isso. Tanto que o diabo hoje tem as suas ideologias de gênero. Porque ele odeia aquilo que glorifica a Deus. Porque a vida glorifica a Deus. A relação do homem com a mulher glorifica a Deus. E o diabo odeia tudo aquilo que glorifica a Deus, ele odeia. Ele quer deturpar, quer destruir. Por isso nós temos hoje essas ideologias de gênero. Está entendendo? Então, o que Deus quis fazer? Deus no céu, Ele vai governar a terra através de quem? Do Adão. Ele vai governar a terra através do Adão. É isso que Deus ia fazer. Deus, ele está no céu, mas ele quer exercer o governo. Ele quer exercer o governo, porque o plano original de Deus é esse: exercer o governo através de Adão. Está entendendo? Amém? Agora veja bem, você sabe, né? Adão pecou. Gênesis capítulo
3, você vai ver lá o relato da queda, ele cometeu a desobediência. Deus falou para ele, você vai fazer assim, 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 mas assim você não vai fazer. E aquilo que não era para fazer, ele fez. Então, o pecado de desobediência, né? Rebeldia, rebelião. Por isso que todo pecado de rebelião na Bíblia, há exclusão. Você vê que Adão ele foi excluído. E alguns textos da Bíblia falam de alguns pecados de rebelião, como, por exemplo, Datã, Corá e Abirão, que foram rebeldes, foram excluídos, né? Outros, esqueci o nome daquele que foi apedrejado, mas a sua família, também por causa de desobediência. Acã, rebelião, desobediência. Então, Adão, ele pecou. Ao pecar, deixa eu desenhar assim para você entender. Tá? Perdoe o desenho aí, tá? Então, eu vou desenhar um homem caído aqui. Ele caiu. Ou seja, agora ele está caído. Está entendendo, Micaela? O jeito que eu estou falando, até as crianças estão entendendo. Está vendo? A mensagem tem que ser para adulto, para criança, para doutor e para jardim de infância. Então, o homem cometeu o pecado, desobediência. Vou fazer uma setinha aqui, tá? Só para... Ele caiu. Simboliza a queda, né? Então, ele caiu. Agora, veja bem o que diz a Bíblia. Deixa eu pegar aqui para vocês. A partir da queda do homem, todos que nasceram a partir daqui, nasceram não mais na imagem e semelhança de Deus, mas nasceram com a imagem e semelhança de Adão. Você está entendendo o que eu estou falando para vocês? Olha o que diz a Bíblia. Deus criou o homem, Adão, conforme a sua imagem, a sua semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. E deu a ele o domínio. Frutifique, multiplique, enche a terra, sujeita a terra e domina a terra. Quer dizer, dominar, irmãos, é governar. Por isso que o reino de Deus é um reino. Quem reina, governa, domina, determina a palavra, declara a palavra. Entende? Por isso que o reino é isso aí. Então, Deus ia governar através de Adão, mas Adão caiu. Ele tinha a imagem de Deus. Ele perdeu a imagem de Deus. Então, todos que vieram depois foram conforme a sua imagem. Vamos ler um texto aqui, que está lá em Gênesis 5, capítulo 5, verso 3. Gênesis capítulo 5, verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Você sabe que Adão e Eva tiveram muitas filhas, mulheres, não está escrito na Bíblia, mas eles tiveram, e depois ele gerou um homem, a Eva fala assim, alcancei do Senhor um varão. Ela já tinha alcançado muitas varoas, a partir daquele momento ela tinha alcançado um varão, porque alcançar um homem era uma bênção de Deus. Você sabe que Caim ia casar com quem? Qual mulher que ele ia casar? Ele saiu e casou com alguém, mas com quem ele casou? Com uma das suas próprias irmãs, que naquela época era permitido, depois não mais a partir da lei. Mas veja bem, Adão teve um filho chamado Caim, depois teve Abel, Caim matou Abel, que você já conhece. Depois de um tempo, Adão e Eva, tiveram outro filho. Esse outro filho ele chamou de Sete. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu seguir, que é melhor. Daqui, ó, uma setinha aqui. Eles tiveram outro filho. E outro filho, ele chamou de Sete. Esse é o Sete. Sete não é um número, é o nome. Veja bem, como que o Sete veio? Conforme a imagem de Adão. Ele não veio em pé. Adão fez ele em pé. Mas o Sete veio caído também. Ele veio conforme a imagem de Adão. Ele alcançou do Senhor conforme a sua imagem. Porque ali ainda estava o pecado da desobediência, da rebelião. Você vê que quando Adão pecou, Deus expulsou ele do Éden, do jardim que Deus havia preparado, e colocou ele.
livre no mundo. Se vira agora. Você vê que Deus falou assim para a mulher, né? Às vezes as pessoas têm dúvida. Ah, mas será que existiam outras pessoas naquela época? Existia. Uma da maldição que Deus lançou sobre a mulher foi o quê? Multiplicarei as suas dores. Se ela tivesse 0 de dor, já foi falado aqui hoje. Se multiplicar 0 vezes 1000, dá quanto? Dá 0. Você não multiplica 0. Então, alguma dor ela já tinha de parto. Exemplo que ela tinha do nível de 1 a 10, ela tinha aí de parto 2. É só uma dorzinha de leve que doía no parto. Aí Deus multiplicou. Aí colocou aí, exemplo que ele multiplicou por 5. Aí foi para 10. Aí aquelas dores de parto intensa. Você está entendendo? Veja bem, só um entendimento para você. O que aconteceu? Esses homens que vieram depois de Sete, vieram conforme a imagem de Adão. E todos nós nascemos conforme a imagem e semelhança do Adão caído. Todos nós nascemos neste mundo. Todos que nascem neste mundo nascem conforme a imagem e semelhança do Adão caído. Deixa Adão aqui. Vamos ler um outro texto. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 49. Vamos lá, leia para mim aí no 3. Olha aí para a tela. 1, 2, 3. Vamos à primeira parte de novo. Vai lá, 1, 2, 3. Você trouxe qual imagem? Do terreno. Ou seja, de Adão até nós estamos aqui. Aqui somos nós. Eu vou colocar aqui o nós aqui em cima. Nós estamos também aqui, com a imagem do terreno, caído. A Micaele dormiu, não está vendo a aula, não. Depois você coloca para assistir. Adão caiu, Sete trouxe a sua imagem e nós também trouxemos a sua imagem. Ele não está falando aqui de aparência, nós não somos iguais, né? Você olhar o ser humano, todo ser humano tem diferentes, são 5 continentes, cada um tem aparência. Ele não está falando de aparência, ele está falando da imagem inicial lá atrás, que Deus havia depositado sobre Adão e Eva. A imagem e semelhança. Então nós também caímos, todos nós, porque nós trouxemos a imagem do terreno. Porque também nós nascemos daqui. Você está entendendo o que eu estou escrevendo aqui para vocês? Deixa eu sequenciar aqui. Veja bem, nós então estamos nesse nível aí. Em Efésios capítulo 2, deixa eu ler aqui para vocês. Abre para mim aqui, faz um favor. Só para a gente entender algumas coisas aqui. Já falei com vocês, só para vocês entenderem. Efésios capítulo 2, verso 6, que nós já lemos aqui outras vezes. Efésios está depois de Coríntios aí. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Ele nos ressuscitou, né? Mas Paulo está falando que nós temos a imagem do terreno. Agora ele está falando que ele nos ressuscitou. O que ele está falando aqui? Você tem que entender a linguagem de Paulo. Nós somos espírito, alma e corpo. Resumindo para você entender. Né? Então, ele ressuscitou o seu corpo? Não. Se você ler em 1 Coríntios, você vai ver que ainda nós aguardamos que o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. O corpo que é mortal se revista da imortalidade. Então, nós ainda temos um corpo mortal e corruptível. Você está entendendo? Mas então, o que ele ressuscitou? O seu espírito. Lembra o que eu falei? Nós somos espírito, alma, lembra de Gênesis? E corpo.
O que ele ressuscitou? Ele ressuscitou o Espírito. Não é Espírito Santo aqui não, tá? Ele citou o seu Espírito. O Espírito Santo é o Ruá, é diferente. Todo homem, Gênesis 1, Gênesis 2:7, formou o Senhor o homem do pó da terra, corpo, soprou em seus narizes, quando Deus soprou, sopra o Espírito dele. Porque Espírito é vento, né? Na Bíblia, algumas traduções em hebraico é ruá, e em grego pneuma, né? De onde deriva muitas palavras, pneu, pneumático, e pneumática e outras coisas, né? Então, vento, ele soprou o vento, o seu Espírito, e o homem se tornou alma vivente. Então, você vê, Deus soprou o Espírito no homem, ele se tornou uma alma vivente. Mas o que foi ressuscitado? O que foi ressuscitado não foi o corpo, o que foi ressuscitado foi o Espírito. Porque o seu corpo está aqui, o seu corpo não está no céu com Cristo. Então, eu preciso trabalhar com lógica para tentar entender isso também. Você está entendendo? Amém? Veja bem, então, nós tivemos o nosso corpo ressuscitado. Nós tivemos o nosso corpo, nosso espírito, melhor dizendo, falei errado. Nós tivemos o nosso espírito ressuscitado. Então, o que Cristo ele veio fazer, né? Cristo ele veio justamente fazer isso. Em Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Veja bem, desse camarada aqui, não sei onde eu vou colocar aqui, só para vocês entenderem, desse cara aqui, Adão, até Jesus, que veio aqui na frente, vou colocar Jesus aqui, só para você entender, tá? Deixa eu desenhar melhor. Cabelo. Ficou muito mal feito. Então aqui, Jesus, só para você entender. Esse camarada chamado Jesus, ele veio para fazer uma obra. Ele veio para fazer uma obra. Esse camarada Jesus aqui, de Adão até esse cara aqui, de Adão até Jesus, se você ler a genealogia, tem gente que não gosta de ler genealogia, né? Mateus capítulo 1, Lucas 3, de Adão até Jesus, são 75, o que está lá, né? Tem 75 gerações. A Terra não tem bilhões de anos, tá? Sinto dizer para você, a Terra tem uns 6.000 anos, por aí. Isso é comprovado arqueologicamente. Muitos doutores em arqueologia, química, biologia, já comprovam isso através das camadas que existem debaixo da terra, que eles encontram soterrados, ossos de dinossauro, que comprova, e muitas outras coisas que comprovam. A Terra não tem bilhões de anos, como eles falam para você, porque o objetivo da ciência é tirar Deus de escanteio. Não é o meu caso falar aqui para vocês. O objetivo da ciência é retirar Deus. E para isso eles têm que construir uma teoria onde não encaixa Deus. Pode encaixar qualquer coisa. Energia escura que ninguém prova, pode encaixar outras coisas que ninguém prova, pode encaixar ET que ninguém prova, mas Deus não pode encaixar nessa matemática dele. Você está entendendo? Então, veja bem, de Adão até Jesus, tem 75 gerações. Se você ver o calendário judaico, né, se eu não me engano, o judeu, hoje eles estão no ano de 5.784. Acho que vai virar agora o ano para eles. Não vira igual nós, né? Nós temos um calendário ocidental, eles têm um calendário diferente. Nós seguimos o calendário ocidental gregoriano, eles têm o calendário deles mesmo, hebraico, que eles contam desde Adão. Desde Adão. Então, de Adão a Jesus, 75 gerações. E esse camarada aqui chamado Jesus, ele veio de onde? De onde ele veio? Ele veio do céu. Lembra de 1 Coríntios, capítulo 15? Voltamos a 1 Coríntios 15, 49. 1 Coríntios 15, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. A segunda parte fala, nós traremos a imagem do
celestial. Ou seja, o celestial é quem? Jesus. Jesus é o celestial. Então, Adão veio formado a partir da terra. Jesus veio do céu. Jesus não veio da terra. Ele veio do céu. Veja bem, nós também viemos da terra. Ih, agora vai dar treta aí. Nós viemos da terra. Só que ele te tirou da terra. Você não veio do céu. Você também veio da terra. Mas ele te tirou da terra. Tem gente que acha que veio do céu. Não, nós nascemos da terra. Aqui, nós trouxemos a imagem de Adão. Eu sou do céu, sou do céu. Não, você é do céu agora porque ele te tirou da terra. Você tem que entender também que você foi tirado. Você não é do céu porque a sua origem é o céu. Mas não estou dizendo de origem aqui no sentido primário da palavra. Podemos entender. Então, Jesus veio do céu. Vamos ler aqui um outro texto aqui, rapidinho. Deixa eu achar aqui. Em João capítulo 6, verso 38. Abra para mim, rapidinho, Murilo, que está aí agora. João 6, 38. Jesus, ele fala a respeito, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, ele desceu de onde? Do céu. Jesus, ele desceu do céu. Jesus desceu do céu. Deixa eu, só um pouquinho aqui. Vamos abrir outro texto aqui. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, o qual sendo, aqui está falando de Jesus Cristo. No início de Hebreus fala, né? Deus antigamente falou a nossos pais, dos profetas, tal, de muitas formas, tal, mas hoje ele nos fala através dos filhos. Aí no versículo 3 ele fala, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, voltando, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. O que Deus colocou no primeiro Adão? A imagem e semelhança. E o que ele fez? Ele perdeu a imagem e semelhança. E agora Jesus vem com a imagem. Eu vou colocar só o I aqui, tá? Para você entender. Com a imagem de quem? De Deus. Ele vem do céu, porque ele não é desta terra, e ele vem com a imagem de Deus. Deixa eu abrir um texto aqui, olha para você ver, que eu falei anteriormente. 1 Coríntios não. João capítulo 15, abra para mim, Murilo, fazendo favor. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Às vezes dá falta de entendimento se você ler só essa parte. Você tem que ler todo o versículo. Se vós fosseis do mundo, está vendo? Não é do mundo. Aí você já tira a sua conclusão. Não, tem que ler todo o versículo. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Ou seja, por que você não é do mundo? Porque ele te tirou do mundo. Por isso que o mundo vos aborrece. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quis só trazer uma explicação para você entender aqui a respeito disso. Jesus, ele veio do céu para escolher pessoas da terra e tirar elas daqui. Por quê? Porque o objetivo dele é fazer isso aqui, o que ele falou com Adão lá. Através de Adão, dominar, sujeitar toda a criação. Sabia que o homem, no princípio, ele era vegetariano, né? Ele não comia carne, não. Depois que foi liberada a carne. Churrasco foi liberado depois, viu, pastor? Sei que você ama churrasco, mas o original não comia carne. O original não comia carne. Olha só, veja bem. Jesus veio do céu.
Jesus não veio da terra. E aí a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que assim como nós trouxemos a imagem do terreno, ou seja, aqui trouxemos a imagem de Adão, assim como Sete trouxe a imagem de Adão, nós que estamos aqui, agora vamos trazer a imagem de Jesus. Nós que estamos aqui, estávamos aqui, fomos arrancados dessa posição de decadente, caído, para agora trazer a imagem, a mesma semelhança. Por isso que Jesus ressuscitou e nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Nós que eu falo aqui são os que reconhecem Jesus, que vivem uma vida para Jesus. Não é pessoas que vão na igreja, eu vou na igreja, eu amo a Deus. E não sacrifica nada, não entrega nada, não vive a vida do mesmo jeito que antes, não muda nada. A vida com Jesus é uma vida de transformação. Observe o que ele fez. Ele te tirou dessa posição e te colocou numa posição. Você agora em Cristo Jesus está do lado dele. Por isso que nós temos a mente de Cristo. Por isso nós temos a mente de Cristo. Nós pensamos como ele, falamos como ele, nós vivemos como ele. Nós somos chamados agora, a partir de Jesus, para dar prosseguimento àquilo que ele fez. Aquilo que era para Adão fazer, que ele não fez, que ele caiu, agora a partir de Jesus Cristo, nós vamos dar prosseguimento nessa missão do reino de Deus. Nós vamos dar prosseguimento àquilo que ele fez. Veja bem, deixa eu lembrar para vocês algumas coisas aqui. Esse Jesus Cristo que veio aqui, deixa eu só resumir, tá? Vou abrir esses textos. Esse Jesus aqui, deixa eu ver onde eu vou escrever, que tem mais coisas para escrever, para ver se vai dar tempo. Vou ter espaço. Esse Jesus aqui, deixa eu escrever aqui na frente. Esse Jesus aqui, ele veio para, primeiro, eliminar os nossos pecados. Primeira coisa que ele fez para fazer, isso é uma lição básica, não vou nem escrever isso aqui para você, mas ele veio eliminar, só resumir aqui, os nossos pecados. Eliminar os nossos pecados. Isso está em Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Depois você leia. Deixa eu adiantar aqui. Ele veio também para ressuscitar o nosso espírito, que nós lemos lá em Efésios, lembra Efésios 2? E nos ressuscitou com ele e nos colocou assentado. Então, esse Jesus, ele também veio para ressuscitar. Vou só resumir aqui, tá? O espírito, porque o seu corpo não foi ressuscitado, você ainda guarda a transformação do seu corpo. Então, ele veio para ressuscitar nosso espírito. Ele também veio para nos estabelecermos de novo no seu reino. Esse eu vou ler para você. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Abre para mim, fazendo um favor. Então, ele veio, vou escrever aqui a palavra reino. As trevas não é um reino, tá? Então, não existe reino das trevas. Primeiro, Colossenses 1, 13. Deixa eu ver se é 13. E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou da potestade. Potestade aqui são poderes, né? Essa expressão potestades, na Bíblia, no Novo Testamento, é a palavra em grego dunamis, que significa poderes. Ele nos tirou dos poderes, ou seja, existia um poder que dominava sobre você, e ele não tem mais domínio sobre você, porque você foi retirado desse domínio, desse poder. Está entendendo? Então, ele nos tirou, aqui é o domínio desse poder. Ele nos tirou do domínio desse poder e nos colocou no seu reino. Então, ele nos estabeleceu no reino. E a outra coisa que eu quero falar para você é que ele também nos restaurou a posição de autoridade no reino. Está em Efésios, capítulo 1, abre para mim, versículo 3. A carta de Efésios, irmão, você tem que ler ela toda semana, tá? Vou te dar uma tarefa para a sua vida. Leia Efésios toda semana. Não é para o mês nem para o ano, não, é para a vida.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, aqui está falando que ele nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Em Efésios 2:6, que é o que nós já lemos, ele nos ressuscitou e nos colocou assentado com Cristo nos lugares celestiais. Observe que tem essa palavra, né? Lugares celestiais. Então, o que é que ele fez aqui? Ele nos restaurou a autoridade. Ele nos restaurou a autoridade, porque você está sentado com Cristo nos lugares celestiais, isso significa autoridade. Você está entendendo? Quando você vai lá no gabinete do prefeito, ele está sentado numa cadeira, né? E no gabinete dele, ele é uma autoridade. Ali tem uma cadeira que representa a autoridade. E se alguém chegar lá, eu vou sentar nessa cadeira. Essa é da autoridade, você não pode sentar aqui. Você pode sentar em outras cadeiras, menos na cadeira do prefeito. Você, lá no gabinete dos vereadores, você pode sentar em 1 milhão de cadeiras, menos da do vereador, porque ali é a cadeira dele de autoridade. Mas o que Jesus fez? Ele pegou e colocou você juntamente com ele na cadeira dele, no lugar de autoridade, para restaurar a sua autoridade. Você está entendendo? Então, veja bem, através de Jesus Cristo, né, nós saímos dessa condição, ele eliminou os nossos pecados, ele nos colocou nas regiões, o que é o 2 aqui, peraí, ele nos ressuscitou, isso mesmo, regiões, ele colocou no seu reino, ele nos deu no lugar de autoridade. Você está entendendo? Agora deixa eu falar algumas coisas aqui para você, para nós caminharmos aqui, para nós encerrarmos. Este reino, lembra que eu falei para você que tem que ser entendido? Por isso que eu desenhei para vocês aqui. Você precisa entender isso aqui. Tudo no reino de Deus tem que ser entendido para ter validade na sua vida. Tem gente que está na igreja 10 anos e não entende os princípios e não desfruta dos princípios, porque não entende, porque não pratica. Na religião, irmãos, me perdoe que eu vou falar para você, na religião nós aprendemos muita coisa errada. Você aprende muita coisa errada. Exemplo, o exemplo de oferta, tivemos oferta aqui. Você aprende que você pode tirar o seu dízimo e dar para os pobres. Aí, para muita gente, isso parece uma coisa espiritual. Nossa, eu dei o dízimo para os pobres. O dízimo você dá para a autoridade que tem poder de te abençoar. Eu já falei outra vez aqui, imagina que você tira o seu dízimo e dê para os pobres. Você não entende o princípio? Entenda, meu irmão. Eu já aprovei pessoas tirar dízimo e dar para os pobres. Eu já aprovei isso, porque eu não entendia. Você está fazendo o seguinte, quando você tira o seu dízimo e dá para o pobre, você está fazendo o seguinte, você está abaixando a cabeça debaixo da mão do pobre e está falando, me abençoa. Porque Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, aquele que tinha o poder e a autoridade de abençoar ele. E ele abaixou a cabeça, Melquisedeque colocou a mão e falou, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo. E aí depois dali destravou a vida dele. A mulher engravidou, ele conseguiu herdar a terra, e a vida dele, tudo certo na vida dele. O que o pobre pode fazer para você, né? Te abençoar? Não pode. Às vezes o pobre é por uma condição social, por uma condição de escolha, entendeu? O termo pobre não é pejorativo, não é negativar, porque a Bíblia fala de pobre, os pobres vão estar aí. Mas ele não tem poder de te abençoar, porque ele não tem bênção, pelo contrário, ele precisa de bênção. Você está entendendo? Então, às vezes, as pessoas estão dentro da igreja 10 anos, mas não entendem os princípios do reino. E aí elas ficam aqui, cantando, ouvindo a palavra, mas a vida continua do mesmo jeito. Não muda nada. Porque você precisa entender. E você precisa entender e praticar. Está entendendo o que eu estou falando até aqui? Amém? Então, veja bem. Vou falar sobre como que você pode ver isso aqui tudo. De alguma forma você pode ver isso aqui. Eu vou falar disso aqui como etapas do reino. Vou dar esse nome, que é o nome que eu coloquei ali. Ó, etapas. Vamos resumir aqui. Do reino. Quais são as etapas do reino? Primeira, o reino, deixa eu mudar de cor aqui. Em Marcos capítulo 15, versículo 43. Vamos agora, bem rápido, ler alguns versículos. Seja ágil no gatilho aí.
Marcos capítulo 15, versículo 43. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O que José fazia? Ele esperava. Então, o reino pode ser esperado. Primeira coisa, a sua posição no reino pode ser de uma pessoa que está esperando o reino. Ele esperava o reino. Talvez tem gente que está esperando o reino. Você está entendendo? Vamos adiantar aqui. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Verso 15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. A outra posição relacionada ao reino é que o reino está próximo. Ou seja, tem pessoas que se posicionam assim. O reino está próximo. Mas ele não chegou ainda. O estar próximo é estar perto, esperado. Eu vou colocar outra palavra aqui. Quem está esperando o reino é porque o reino ainda está distante. Isso aqui é porque o reino está perto. Tem outro termo que vai usar em Lucas capítulo 21, versículo 31, onde fala do reino perto. Abra para mim. Isso aqui é um parênteses, tá, irmão? Lucas 21, 31. Assim também vós, quando verdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Por quê? Próximo, perto, né? São palavras, vou colocar aqui também, porque o que está perto, está próximo, né? Então, tem pessoas que entendem o reino como próximo. Tem pessoas que entendem o reino como perto. O reino está perto. Tem pessoas que entendem o reino como esperado. Nós estamos esperando ainda. Nós estamos esperando o reino ainda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Veja bem, uma outra característica do reino. Em Lucas 11, 20. Lucas 11, 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, vou dar uma outra expressão aqui do reino. O reino é chegado, ou seja, o reino chegou. Chegado, o reino chegou. Tem gente que entende que o reino já chegou. Se você entende que o reino já chegou, você não vai falar para o reino vir. Porque você já entende que ele chegou. Se você entende que o reino é esperado ainda, está distante, você vai falar para ele vir. Aí um outro texto, Lucas 17, 21. Porque você observa, são coisas que vão afunilando, não sei se a palavra é essa. Lucas 17, 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. A outra expressão, o reino está entre vós. Onde está o reino para você? Você está esperando ainda o reino? Você está esperando o quê? Jesus descer do céu? Se ele já desceu, já te ressuscitou, já te fez tudo isso aqui? Ou você está aqui ainda nessa posição? Porque quem espera o reino é quem está aqui ainda. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, elas se posicionam como se estivesse aqui. Nós, né? Porque nós estávamos aqui. Estávamos passado, não estamos mais. Você está entendendo? Cristo veio para fazer o quê? Para te ressuscitar, para tirar dessa posição. Mas tem gente, vários tipos de pensamentos, de entendimento. Como que você entende o reino? Ele ainda é esperado? Quem sabe o reino chegue em 2030, antes que aconteça a Terceira Guerra Mundial. Quem sabe o reino chega antes que o anticristo venha? Quem sabe o reino... Tem pessoas que estão esperando o reino. Tem pessoas que já sabem que o reino está próximo. O reino está próximo, está perto, mas não chegou ainda. Ele está chegando aí. Quem sabe vai chegar a qualquer momento. Mas não chegou ainda. Tem outras pessoas que já sabem que o reino chegou. Mas pode ser que não está ainda com ele. Chegou, mas está, entendeu?
Mas tem pessoas que sabem que o reino está em mim. O reino está em mim. O reino chegou. Chegou quem? Em mim. Você está entendendo? Isso são posicionamentos que você tem relacionados ao reino. Isso vai dizer para você como você vai se comportar diante da enfermidade, diante da adversidade financeira, diante de luta, diante de perseguição, diante de todo tipo de dificuldade que você enfrentar nessa terra. Isso tem um posicionamento que você vai ter. Alguma coisa você vai ter. Algum posicionamento você vai ter. Você está entendendo? Algum posicionamento você vai ter. Diante de qualquer adversidade, qualquer dificuldade, de alguma forma você vai se posicionar. Até porque a Bíblia fala que quem não se posiciona é como se tivesse neutralidade. Não existe neutralidade. É o morno, né? O que Deus fala isso com o morno? Vomita. Porque o morno não se posiciona nem para a direita nem para a esquerda. Não é quente, nem é frio, como diz lá, né? Podia ser frio. Fala, não, eu sou frio. Beleza, você já se posicionou, amém. Ou podia ser quente, eu sou quente, amém. Agora é morno, não, eu sou morno, estou ainda se posicionando. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você está debaixo da potestade das trevas, ou você está no reino de Jesus Cristo. Ou você está esperando o reino chegar, ou o reino está próximo para você, está perto, talvez chegou para o outro, mas chegou para você, ou o reino está dentro de você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse é um posicionamento. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes que eu quero que você entenda aqui. Você precisa entender isso aqui. Isso aqui é para você entender. Qual a etapa do reino na tua vida? Ele ainda está sendo esperado, como José de Arimateia, que ele esperava mesmo porque não tinha chegado para ele. Mas nós estamos em 2024 e tem gente esperando o reino chegar. Qual é o pensamento que você tem? Ou o reino já chegou, o reino já está dentro de você. Isso vai determinar o seu posicionamento. Todos nós vamos passar, né? Isso não é pessimismo, mas nós vamos passar problema financeiro. A enfermidade vai abater em você, porque você não está imune, seu corpo não é imortal. Se fosse imortal, a enfermidade ia bater. Tem umas enfermidades que vai bater e vai morrer mesmo, que você vai declarando, você não vai receber ela, mas uma e outra vai bater em você. E aí o que você vai fazer? Quem sabe quando o reino chegar, ele me livra dessa enfermidade. Vai ficar com ela. Agora você, não, o reino já chegou, eu não aceito essa enfermidade na minha vida. Aí você vai profetizar e vai declarar e libertar-se dela. Agora vem uma dificuldade financeira, bate uma dificuldade financeira, aí você está com aquele pensamento do esperado. Não, mas a vida é assim mesmo, a gente nasceu para sofrer, tal, e a gente nasceu para ser pobre, miserável. Tem gente que tem assim esse pensamento, entendeu? Comprar um carro, comprar uma casa, nunca vai ser para mim, eu nunca vou conseguir. Tem gente que é assim, fica declarando essas coisas. Quer dizer, quem sabe quando o reino chegar, eu consigo comprar minha casa, meu carro, ter meu casamento, ter isso. Tem gente que está esperando o reino chegar. E aí fica nessa esperança, sendo que o reino já chegou, porque o rei do reino é Jesus Cristo. E ele já se manifestou, ele já está entre nós. Está entendendo? Agora, se você se posiciona, você não aceita as dificuldades. Eu estou te dando aqui a base e o fundamento para você aprender a se posicionar diante dos problemas, diante das dificuldades que você vai enfrentar. Ninguém aqui é imune à dificuldade. Ninguém aqui é imune. Então, estou te dando a base e o fundamento. O dia que o diabo entrar na sua casa e querer trazer divisão no seu casamento, aí você pode falar assim, quem sabe quando o reino chegasse, ele traria paz na minha casa. Aí não, o reino já chegou. Satanás, em nome de Jesus, sai da minha casa, sai do meu lar. Aqui está o reino de Deus. Quer dizer, você se posiciona diferente. Você não vai ficar choramingando, né? Lamentando. Quem sabe se o reino chegasse, mudaria essa realidade. Não, você tem que se posicionar. O reino já chegou, já está com você, já está em você, e você já carrega ele por onde você vai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso aqui, irmãos, isso aqui é o que vai te... Isso aqui é uma das coisas que vai fazer você se posicionar, certo ou errado. Estou te dando o fundamento. Como você vai se posicionar, certo ou errado? É um problema no trabalho. É uma calúnia que vai se levantar contra você. É uma pessoa que vai te perseguir.
E você vai ter que saber se posicionar. Quem sabe quando o reino chegasse acontecia isso? Quem sabe o reino já está aí. Você não vai ficar esperando o reino chegar, o reino já está em você. Você está entendendo? Então, às vezes, você fica esperando o reino chegar e se posiciona dessa forma. Agora, é claro, né? Isso aqui é uma das principais coisas que eu quero falar para você, e nós vamos já orar. Existem algumas coisas que são características do reino. Não vou escrever aqui, só falar. O reino, ele é herdado. Porque você recebe por herança. Em 1 Coríntios 15, 50. O reino é herdado. Só vou... Características do reino. Vou tentar escrever rapidinho aqui, que aí você consegue anotar. Resumindo aqui, do reino. Primeira, o reino é herdado. Ou seja, quem herdou ele para você? Jesus Cristo. Nós somos herdeiros. 1 Coríntios, está aqui em 1 Coríntios 15, 50. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção, nem a incorrupção. Herdar. Foque na palavra herdar. Entendeu? Herdar. Por quê? Porque você herda. Do reino é assim que funciona. Assim como o filho herda a herança do pai. Então, o reino também, ele pode ser visto. Isso está em João 15. E você também pode entrar. Tem gente que vê, tem gente que entra. João 15, versículo 3 e versículo 5. João 3. Fugiu aqui agora, hein? Deixa eu abrir aqui. João 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o reino pode ser visto. E também no versículo 5 ele fala, na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse lugar aqui é um lugar que você entra. Você não fica esperando acontecer. Você entra. Lembra que eu falei da intencionalidade em outros momentos? Você tem que ser intencional. Eu vou esperar, quem sabe você entra. Está entendendo? Então, tem pessoas que vão ver, tem pessoas que vão entrar. E também, outra coisa, o reino tem uma linguagem própria. Atos capítulo 1, verso 3. Só linguagem. Isso aqui eu poderia fazer uma pregação sobre essa linguagem do reino. E o reino é eterno. Daniel 6, 26. O reino não tem fim. Atos 1, olha para mim. Atos 1, 3. Fazendo favor, só o Atos 1, 3. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Falando do que respeita ao reino de Deus. Ou seja, o reino tem uma linguagem própria. É igual o pastor Gabi ali que está aprendendo inglês. A linguagem do reino também. Tem gente que quer desfrutar do reino, ou manifestar o reino sem a linguagem do reino. Você não vai conseguir. O reino tem uma linguagem. A linguagem do reino é a palavra de Deus. Você precisa se alimentar da palavra. Se você não se alimentar da palavra, você não vai ter ferramentas, ou não vai ter armas para batalhar. Você não vai ter a linguagem do reino. Quando a serpente chegou até Adão, né, e Eva no paraíso, eles falaram, é assim que Deus disse? Ou seja, Deus havia dado uma ordem, falou assim, assim, assim. A serpente trouxe uma outra linguagem. Observa o mundo. O mundo, hoje, né, é uma guerra de linguagens. Muda-se
Há uma revolução na linguagem hoje. Você já viu? Revolução linguística. Não é? Revolução da linguagem. Olha para você ver. Há uma linguagem. O reino é uma linguagem. O mundo entende que existe uma linguagem. E às vezes você não entende que existe uma linguagem no reino. Só que eu poderia falar muitas coisas para você. Não vou entrar nesse detalhe. Mas o reino tem uma linguagem própria. Aí quando a serpente foi lá em Jesus no deserto, ela falou a mesma coisa. Se tu és o filho de Deus, faça assim. E Jesus tinha a linguagem do reino. A serpente falou, transforma essas pedras em pães. Jesus com a linguagem do reino. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, você tem a linguagem do reino. A serpente falou, né, Satanás ali, para Jesus falou, pula daqui, dá ordem aos seus anjos, não tentará o Senhor teu Deus. A linguagem do reino. E aí, quando Satanás chegou e ofereceu, porque aí é uma questão agora, depois você tem que ouvir a mensagem do Dag Heward-Mills a respeito dessa questão. Satanás chega e oferece os reinos. É o atalho. Todos nós que queremos crescer, olha o que eu vou dizer para você, abra um parênteses aqui que eu vou falar para você. Todos que querem crescer em algo, seja aqui na igreja ministerial, seja na sua empresa, Satanás, antes de você crescer, de Deus te dar o crescimento, Satanás vai vir oferecer um atalho. E você precisa saber identificar. Eu estou só falando aqui de forma geral, não vou te dar exemplo disso. Você vai pensando aí. Jesus não era já rei? Ele já era rei, ele veio para reinar. Ele falou, eu vim para reinar. Ele falou para Pilatos, para Herodes, quem é você? Você é de outro reino e tal? Não, meu reino não é deste mundo. O reino é espiritual, tá? Não entrei nesse detalhe ainda. O reino é espiritual. Veja bem, ele é de outro reino. Ele fala, não, meu reino não é deste mundo. Quer dizer, ele veio do céu, mas o reino dele não é deste mundo, mas ele trouxe o reino para este mundo, porque ele trouxe o reino de Deus. Ele falou, o reino de Deus está entre vós. Você está entendendo? E aí, o Satanás falou o quê? Dobra aqui que eu vou te dar os reinos. Esta é uma tentação que todas as pessoas que vão crescer vão passar por essa prova. Uma hora ou outra, Satanás vai aparecer para você e vai pedir para você se dobrar para ele te dar os reinos. E se você olhar testemunhos aí de pessoas que já foram grandes e caíram, você vai ver. Eles caíram nessa tentação. Eles estavam crescendo, chega um momento que Satanás ofereceu o atalho. É o atalho. E aí aquele atalho, ele caiu. Você está entendendo? Olha só, Satanás usa a linguagem, Jesus usou a linguagem. Quando Satanás ofereceu para Jesus, o que Jesus fez? Para trás de mim, Satanás. A linguagem do reino. O que você faz com o demônio? Expulsa. O que você faz com o pecado? Foge. Está entendendo o que eu estou dizendo? Demônio, você não foge de demônio. Eu vou correr do demônio. Tem demônio naquela rua ali, então passa lá expulsando todos eles. Ah, tem demônio naquela esquina ali. Passa lá e manda todo embora. Ah, não vou passar nessa rua que tem muito demônio aqui. Então você não é filho de Deus. Eu passo em qualquer rua, qualquer lugar. Porque todos os demônios têm que se sujeitar à autoridade que Jesus me deu. Está entendendo? Você precisa se posicionar e entender. Você tem que entender a linguagem do reino. Satanás é na sua casa. E aí você não tem a linguagem do reino. Você fica lá, irmãos, ora por mim, irmãos. Ora por mim. Satanás está aprontando aqui na minha casa, está derrubando aqui e tal. Você não tem a linguagem do reino ainda. Aí você chama, a gente pode ir lá orar, a gente vai orar, entendeu? Mas às vezes é coisa que você pode fazer, você não tem a linguagem do reino. Qual é a linguagem do reino? Quando Satanás vier, expulsa, Marcos 16, né? Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Primeiro sinal, eu acho que é o primeiro que ele fala, expulsarão demônios. Nós pisaremos serpentes, escorpiões, toda obra do mal, nada vos fará nenhum dano. Você está entendendo? Pode expulsar os demônios. Não existe dano para você expulsar demônio. Você pode ter dano de outras formas, não porque você está expulsando demônio. Está entendendo? Então, você tem que ter a linguagem do reino. Olha, característica do reino. O reino é herdado. O reino pode ser visto, pode entrar neles. Tem a linguagem do reino. O reino é eterno. E as formas do reino se manifestar. Para a gente terminar. Formas do reino. Vou resumir aqui, tá? Formas do reino se manifestar. Esta é a palavra aqui. Quais as formas do reino se manifestar? Primeiro,
curas. Dentro de curas, milagres. Resumir aqui. Segundo, expulsão. Expulsão de demônios. Se eu abreviar aqui, porque eu não vou. Demônios. Terceiro, escreve isso aqui bem alto aí, ó. Arrependimento. Lucas 10, 5, fala de curas e milagres. 10, 9. Mateus 12, 28, Jesus fala, se eu expulso o demônio, então a voz é chegada do reino de Deus. A maior manifestação do reino é a expulsão de demônios. E a outra manifestação do reino é Marcos 1,15. Abra para mim Marcos 1,15. Fazendo favor. É o último versículo. Marcos 1,15. Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, crede no Evangelho. O que o reino traz? Quais as formas do reino? O reino traz cura, formas do reino se manifestar. O reino traz expulsão de demônios, o reino traz arrependimento. O reino traz curas, traz milagres, traz expulsão de demônios, traz arrependimento. Na nossa vida, os demônios também precisam ser repreendidos, você sabe, né? Toda opressão são demônios. Não vou dizer toda, a maioria. Os piores demônios não são aqueles que se manifestam, esses são os mais fáceis. Os piores demônios são os que não se manifestam. É aquele que está agarrado no orgulho, na inveja, na ambição, na mentira, no vício. Esses são os piores demônios. O demônio que se manifesta, manifestou o demônio, a pessoa sai rugindo, gritando, tal, você coloca a mão e repreende, ele vai embora. Agora, aqueles que não se manifestam, que estão lá dentro. Está entendendo? Veja bem, todos nós precisamos passar por isso aqui, para que nós possamos permanecer no reino. Todos nós precisamos ser curados. Todos nós precisamos ter demônios expulsos da nossa vida. Se você ouvir o apóstolo Robson, você fica espantado. Você já ouviu um pastor que sobe um monte com a sua esposa e no monte a esposa só manifesta 3 demônios? Ele faz conferências com cristãos que vão nas conferências e quem manifesta demônios são os cristãos, não são ímpios. Eu vou trazer ele aqui e você vai ver. Eu estou falando, você não está acreditando, mas eu vou trazer ele aqui para você ver. E se prepara, que os demônios vão espernear. Mas é assim, meus irmãos, eu estou só te falando porque o apóstolo Robson trabalha com libertação. Mas é isso aí, entende o que eu estou dizendo? Veja bem, todos nós precisamos disso aqui. E o principal, arrependimento. Você tem que andar em arrependimento, porque tudo no reino de Deus precisa ser mantido. Às vezes você não aprendeu isso aqui na escola bíblica, né? Nem eu aprendi. Às vezes você aprendeu que uma vez seu para sempre. Não é. Tudo precisa ser mantido. Então você tem que permanecer. Arrependimento é algo que nós manifestamos constantemente na nossa vida. Amém? Arrependimento. Arrependimento. Observe o que eu falei para vocês, né? Esse desenho todo aqui. Deus deu o reino, deu a sua imagem a Adão, deu o domínio a Adão. Adão caiu, Sete veio através da sua imagem. A partir de Sete, né, a partir de Adão caído, nós não recebemos mais a imagem dele. Nós recebemos a imagem do homem terreno. Então, Jesus Cristo, que é do céu, veio trazer e restaurar esta imagem que ele havia dado lá atrás. E a partir disso, nós recebemos o perdão dos pecados, nós somos assentados nas regiões celestiais, temos o reino, recebemos a autoridade. Mas de tudo que eu falei aqui para você, né, de curas,
expulsão de demônios, arrependimento, cada um desse aqui, a gente podia falar um pouco mais. Isso aqui da linguagem do reino, que eu falei para você que é importantíssimo para nós nos posicionarmos no dia a dia. Observe essa parte aqui. Como que você está se vendo aqui? Talvez você se vê aqui, ó, né? Ainda esperando, ou o reino para você está próximo, ou perto, chegado entre vós. Como você se vê? Você precisa se ver nessa posição aqui com Cristo. Efésios 2:6. Nós somos ressuscitados, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Você precisa entender que o reino já está com você. Você já tem a autoridade do reino, domínio do reino. Já está na tua vida, já faz parte do seu ministério, já faz parte. E não é só dentro da igreja, é onde você estiver. Onde você estiver. Então você vai ser usado lá no seu trabalho, você vai ser usado na sua empresa, você vai ser usado. Onde você estiver, não importa onde você estiver, você é um canal do reino de Deus. Amém? Vamos orar.